Capítulo 24. Buscando novos caminhos. Tantas informações iam clareando nossas emoções. Sabíamos que, a cada dia, estávamos mais perto do encontro com a tal carta familiar. Estávamos todos reunidos para a aula da noite. O grupo estava completo. Cada um com seu livro buscava colher novos ensinamentos. A luz prateada da lua dava o tom, e luminoso poste de pequena estatura completava a claridade de que precisávamos. O instrutor chegou e, antes que a aula fosse iniciada, transmitiu-nos recados importantes, o que nos deixou muito atentos. Disse-nos: Amigos, hoje vamos informar os companheiros cuja família procurará mensagem neste final de semana, em Uberaba, Minas Gerais. Já sabemos que o pedido não é nosso, mas sim deles. A vontade também deve ser anunciada por eles. 6 companheiros seguirão conosco, a fim de transmitir as mensagens aos seus. Acredito que todos já estejam preparados. Afinal, estudamos com empenho todos os conceitos necessários sobre a transmissão da carta psicografada. Os felizardos são Lucas, Ricardo, Marcelo, Mateus, Alexandre e Antônio. Todos estes terão a possibilidade de escrever se as famílias comparecerem como previsto. Espero que escrevam seus rascunhos e me entreguem até amanhã para análise prévia. Procurem não mencionar particularidades pessoais. Abranjam um conteúdo mais geral e esclarecedor quanto às suas vidas aqui, no plano espiritual. Não se deixem levar por interesses menos dignos e cuidem-se para manter o coração equilibrado, não perdendo a oportunidade do serviço útil. Lá, seguiremos as regras criadas por eles. Já falei com o instrutor Eurípides e ele me disse que reservou, neste final de semana, 6 lugares para nós. Então vamos buscar suas famílias e inspirá-las para ir ao encontro da psicografia. E se nossos genitores não forem buscar a mensagem? Perguntou Mateus. Não haverá a mensagem, disse Dimas. Outro companheiro ocupará nosso lugar. A ideia de utilidade deve ser bem empregada aqui, neste plano da vida. Não há tempo a perder, pois todos nós sabemos das tarefas que nos aguardam aqui. Fiquei muito curioso para saber como funcionaria isso tudo na prática. Não me senti inferiorizado por não ser o presenteado. Sabia que não dependia do Dimas tal escolha. Mesmo assim, após a aula, quando estávamos a sós com ele, ousei pedir-lhe algo que meu coração ansiava muito. Dimas, sei que somente eles poderão escrever a seus genitores, mas gostaria de saber se há a possibilidade de o acompanharmos, visando ao estudo e ao treinamento. Claro que sim, Gabriel, respondeu-me com um sorriso nos lábios. Isso lhe enriquecerá os conhecimentos. Vou estender a permissão ao José Francisco. Vocês estão bem adiantados em seus estudos e poderão colher por lá recursos educativos de suma importância. Fiquei muito feliz com a aprovação. Minha intenção era apenas observar para aprender. Eu sabia que não escreveria e não estava triste por isso, mas tinha a certeza de que estava bem perto esse dia, sem saber onde nem quando. Sexta-feira, tudo já estava pronto. Cartas revisadas, corações acalmados. Saímos do Hospital Escola, nossa colônia espiritual, às 20 horas e chegamos aí na Terra às 21 horas, conforme o esperado. Fomos diretamente para a casa, o centro espírita que nos recebia. Pequena assembleia se formava num diminuto salão. Alguns, como nós, traziam nas mãos textos que eram repassados um a um. Os instrutores orientavam com amor seus pupilos. Apesar da ansiedade, não havia nervosismo descontrolado. Dimas chamou nossa atenção quanto à paciência e o respeito aos recados dos outros. Lá pela meia-noite, quando os encarnados se acalmaram, o diretor das tarefas, Eurípides, chamou-nos a todos dizendo, após nos cumprimentar com imensa generosidade: Meus amigos, acredito que todos aqui já sabem o que têm a fazer. Portanto, não há razão para qualquer tipo de desconforto. Se alguém precisar de ajuda, pode contar conosco. Tudo aqui seguirá conforme as regras pré-estabelecidas. O número de mensagens é limitado a apenas 12. Lá fora, muitos irmãos sem preparo desejam a transmissão de seus recados ao lar, mas sabemos que não possuem o equilíbrio e o merecimento. Talvez encontrem sintonia com outras mentes, o que não cabe julgar de imediato. Vocês serão chamados a escrever a partir das 5 horas. Agora,
Vamos todos conhecer o médium que servirá de instrumento para vocês, para que entrem em sintonia, facilitando a transmissão da mensagem. Vi então entrar no salão o referido médium. Ali estava ele, desdobrado. Carregava uma luz bem própria, envolvendo seus plexos solar, cardíaco e frontal. O que eu estou escrevendo são análises que o Dimas me informou depois. Os longos anos ligados a essa tarefa conferiram àquele médium credibilidade e habilidade. Cumprimentou-nos e foi para uma saleta onde recebeu cada um dos candidatos à transmissão da mensagem, criando familiaridade com eles, conhecendo suas histórias, pois, sem esses recursos, a mensagem perde muito em conteúdo. A passividade do medianeiro se alarga quando ele tem em mãos as informações de que precisa para a recepção da carta. Às 3 horas, encerrou as entrevistas e partiu dali. Continuamos no recinto que, nesta hora, já começava a receber os encarnados, os familiares que vinham em busca das famosas mensagens de seus entes queridos que já haviam partido. A ansiedade se destacava no semblante de alguns. Lágrimas rolavam no rosto de outros. Descrenças assombravam o coração de outros e entre um papo e outro, chegou a hora tão esperada. Meus amigos estavam bem tranquilos, embora emocionados. Para alguns, era a primeira vez, depois que desencarnaram, que estavam vendo os pais. Mas nada ficou fora de controle. Dimas cuidava de tudo. Belíssima prece a Jesus anunciou o início das tarefas. Divulgadores da doutrina espírita palestravam enquanto o médium recebia os nossos recados. Um a um, aproximavam-se dele, que se conectava com as mentes dos desencarnados. Efeitos luminosos eram vistos. Formações de efeitos especiais enchiam o ambiente de um colorido majestoso. Tudo ali remetia ao amor de Deus. Eu nunca havia visto tanto desejo de servir como estava vendo naqueles instantes. O orientador das tarefas levava um a um até o medianeiro, dava as últimas coordenadas e permanecia ao lado, caso necessitassem. Chegou a vez de nosso grupo. A convite de Eurípides, cada um escreveu mecanicamente. Apenas Marcelo, um jovem que havia desencarnado há aproximadamente 1 ano, não teve sucesso. De família evangélica, seria sua tia a buscar sua carta. Mas ela não veio e ele deu lugar para outro companheiro anônimo. Para nós, a não aceitação da mensagem pode criar sérios obstáculos, mas ele não ficou triste. Compreendeu, pois sabia dessa possibilidade. Manteve-se ao nosso lado passivamente. Não falávamos muito para não interferir. Qualquer pergunta seria feita ao término da sessão. Às 7 horas começou a leitura das cartas. A emoção dos encarnados estava à flor da pele e a ansiedade era geral. Lágrimas desciam sem controle pelos olhos dos familiares. Esperanças eram refeitas. A sagrada oportunidade surgia com a possibilidade de abraçar os entes queridos e trocar impressões, mesmo que por meio de uma mensagem psicografada. Assim era feito uma a uma. Mateus, um dos nossos amigos, escreveu falando do acidente que havia tirado sua vida, emocionando os ouvintes. A dor ainda estava muito viva em seus pais, mas ele soube se portar com equilíbrio e dignidade. Seus genitores ficaram satisfeitos e saíram dali levando a abençoada mensagem. Tudo ali nos ensinou muito. Víamos pais que não obtiveram mensagens chorar muito. Outros ficaram nervosos. Outros diziam ser fraude. Cada um colocava para fora aquilo que guardava no coração. Mas de qualquer modo, o objetivo tinha sido atingido. Alguns felizes e outros infelizes, de acordo com a evolução e o entendimento de cada um. Ao final da sessão, nos despedimos dos trabalhadores da casa e retornamos para nossa colônia. No caminho de regresso, a alegria era geral e as perguntas variadas. O que eu sentia é que também ali nascia uma família. Eu estava feliz por eles. Ao passar informações para o papel, muitos detalhes se perderam, mas procuramos ser fiéis à verdade e às nossas observações e aos esclarecimentos que recebemos. Afinal, não somos escritores, apenas relatamos o que presenciamos por aqui. Estávamos sob o efeito da satisfação. Eu e o Zé Francisco passamos a tarde falando sobre o que tínhamos acabado de estudar na prática e que antes apenas líamos nos livros. Gratidão era a palavra mais certa para o que estávamos sentindo. Naquelas horas onde o amor de Deus nos enchia de infinitas bênçãos.
Capítulo 25. Mensagem indireta. Estávamos muito felizes pela grande oportunidade que teve nosso amigo. Mateus estava muito alegre por conseguir escrever a seus pais. Eu e Zé Francisco estávamos na expectativa de que, mais cedo ou mais tarde, nossa hora chegaria. Não nos afastávamos dos estudos e sempre procurávamos dialogar sobre tais questões de mediunidade. Os dias se passaram. Buscávamos nos concentrar no que desejávamos. Dimas nos procurou desejando falar especificamente com o Zé Francisco e mostrava-se bem alegre. José Francisco, disse o benfeitor, tenho boas notícias para você. Nessa tarde, seu avô Milton estará aqui conosco e deseja lhe falar. Que legal, devolveu o amigo. Faz alguns meses que eu não o vejo. Sabe o que ele deseja, Dimas? Acredito que falará sobre a comunicação que você deseja com a Terra, respondeu ao companheiro. Nosso irmão deseja ajudá-lo. Que bom, falei. Esta é uma boa oportunidade para você, Zé. Como sabem, além de nossas tarefas aqui na instrução, rematou o instrutor, também auxiliamos em um núcleo de atividades espíritas na costa, e a comunicação se fará por lá. Todo ato de ação positiva cria ligação com o Senhor. O desejo é algo que muitos ainda não aprendem a explorar. Vocês estão desejando algo positivo, e isso gera luz e crescimento. Admiro suas capacidades. Desencarnaram não espíritas na Terra para tão cedo se dotarem de precioso conhecimento doutrinário. Continuem assim. Era importante para nós ouvir aquelas palavras de incentivo, porque, por muitas vezes, eu me sentia meio tolo, buscando algo que eu nem sabia ser merecedor. À tarde, estávamos no jardim da frente quando vimos vovô Milton, que eu também aprendi a chamar assim. Corremos ao seu encontro como se fôssemos duas crianças à espera de doce. Ele nos abraçou e foi logo dizendo: acredito que já sabem o porquê da minha vida até aqui. Venho para revê-los e também para falar sobre a mensagem que enviarei à Terra no próximo sábado. Segundo nossos benfeitores, devo falar especificamente de você, Zé, no intuito de preparar seus pais para que você possa escrever no futuro próximo, conforme a atitude deles. Os nossos amigos o estão auxiliando para que estejam no centro, no dia da psicografia. Tudo está sendo feito para vencer as resistências naturais de ambos. Sabemos que é bem difícil perder um filho, pois quando Lourdinha, minha filha, nos deixou, demorou-se longo tempo para que minha existência retomasse seu ritmo natural. Apesar de ser espírita, um filho representa não só parte de nossa carne, mas também parte de nossos sonhos. Nosso desejo é trazer novamente para a vida de seus pais, Zé Francisco, a alegria que por ora anda esquecida. A luta deles foi sem tréguas, a fim de encontrar a cura para seu corpo. São heróis que merecem nossos aplausos. Claro que sim, vovô, falou Zé. Sei bem que nos últimos meses, antes da desencarnação, pudemos ficar mais próximos e o amor se fez ainda maior. O diálogo de ambos seguiu cheio de pormenores e particularidades. Eu ali do lado me sentia parte daquela família. Havia me apegado ao amigo. No sábado, com a permissão do instrutor, acompanhei a sessão de psicografia, agora em outro local, onde o Dimas também trabalhava. Eu o vi dar instruções aos outros tarefeiros, orientando os irmãos que escreviam durante a sessão. Junto de outros trabalhadores encarregados da proteção da casa, Dimas também reafirmou a importância dos campos de forças que ladeavam e protegiam a casa. Depois o observei ao lado do medianeiro, de mãos postas e cheio de boa vontade, onde o amor pedia a expressão de carinho e luz. Transmitia ao amigo forças equilibrantes, de modo que estivesse firme durante a recepção das cartas familiares. Quando a reunião começou, guiada pela prece do próprio médium, vi formar-se ao lado uma fila de companheiros que iriam escrever. Adiante, vovô Milton estava no meio deles. Eu e o Zé Francisco ficamos no salão observando a tudo. Dimas ficou o tempo todo sentado ao lado do trabalhador. Raios luminosos ligavam ambos como se fossem um só, e outros fios luminosos ligavam o médium aos outros comunicantes. Em matéria de visualização, tudo parecia fantástico, como num jogo de efeitos luminosos, projetados num espelho cristalino. Quando chegou a vez do vovô Milton, vimos que o médium sentiu um pesar no seu íntimo.
como a detectar a preocupação do interlocutor junto a seus familiares. Lá, ao fundo, estava o pai de Zé. Dimas elevou-se e, com a destra, deu sinal para que começasse a escrever. Olhando-nos, percebeu a ansiedade de Zé Francisco. Logo, os trabalhadores da casa nos procuraram e disseram ao Zé: "Meu irmão, nosso instrutor pede para que mantenha o equilíbrio. Pode abraçar o seu pai, mas lembre-se de que ele não irá enxergá-lo. No máximo, sentirá sua presença." Meu amigo saltou do banco e buscou o fundo da casa, onde estava seu pai. Abraçou-o ternamente, como de costume, e olhando para mim disse: "Esse é o meu herói. Lutou até o fim para que eu permanecesse junto dele. Nunca ouvi reclamar. Colocou a sua vida a serviço da minha. Sei que ele não pode me ver agora, mas sua saudade pode tocar-me com bondade. Ele não foi somente meu pai, mas também um amigo de confiança. Foi duro nas minhas horas de insensatez, moleque, nos momentos de descontração. Companheiro na dor e médico no saber. Aprendi muito com ele, e minha mãe também soube se fazer presente. A sua ternura nunca me deixava, e eu me consolava quando ela me abraçava. Venceu muitas barreiras dentro de si para que eu estivesse equilibrado. Esta família me ensinou o quanto vale o amor." Meu amigo não chorou. Já atendia aos conselhos ouvidos em plano de estudos no mundo espiritual. Ao final da mensagem, que foi a última, o médium leu em voz alta, emocionando a todos. Vovô Milton fez referência à partida do neto querido e ao consolo que desejava trazer aos familiares. O pai do Zé Francisco apareceu no fundo do salão e afirmou ser seu filho e que tinha ido em busca da mensagem. Tomou-a nas mãos e a leu por várias vezes, procurando caracteres que pudessem comprovar a veracidade da carta, o que é bem comum nas sessões psicográficas. Nós ficamos felizes e acho que ele também. Dimas encerrou a sessão incorporado no médium dizendo: "Meus irmãos, o que buscamos na casa espírita? Tal reflexão é muito importante para que saibamos o que desejamos para a vida. O núcleo espírita oferece consolo, amor, estudos, mas nada disso acontecerá se não estivermos preparados para tal empreendimento. O consolo vem do esclarecimento, da iluminação do raciocínio. O amor vem nas ações de socorro mútuo. E o estudo sempre será a porta de entrada para o autoaprimoramento. Não oferecemos aqui nenhuma fórmula capaz de dissipar todos os problemas pessoais, mas auxiliamos os irmãos a enxergarem o caminho e a seguir sem titubear. O Evangelho do Senhor é o farol que indica a direção correta. De outro modo, a felicidade torna-se fora de alcance. Nossas reuniões psicográficas visam que, além de possibilitar as comunicações, estas sejam entendidas, para que todos conheçam os mecanismos da psicografia, que não é um dom, mas sim uma faculdade responsável, que exige esforço e muita dedicação, envolvendo desde o controle emocional do médium, bem como sua alimentação, suas posturas particulares, seu amor e sua dor. Tudo isso pode interferir na mensagem. Lembremos que os medianeiros são pessoas comuns, com responsabilidades definidas dentro do que escolheram para a própria evolução. Confiemos no Senhor Jesus Cristo e estendamos a Ele nossa fé, certos de que se a mensagem não chegou para nós e nossos entes queridos, saibamos retirar da comunicação endereçadas aos outros a essência positiva do que também necessitamos. A ação divina tem muitos meios de fazer com que o bem chegue até nós. Que Jesus Cristo nos abençoe. Eu estava emocionado com as palavras do Dimas e reconhecia um grande potencial de verdade naquela fala tão oportuna. Algumas pessoas presentes choravam de emoção e alegria espiritual. Outros não souberam doar-se, a fim de assimilar a verdade que a mensagem trazia. Alguns estavam insatisfeitos por não terem recebido a carta familiar tão esperada. Segundo o instrutor, é assim mesmo. Nunca haveremos de agradar a todos. Quando pudemos estar a sós com o amigo Dimas, lhe perguntei qual seria a melhor postura dos encarnados diante do desejo que nutrem ante a recepção da carta familiar psicografada. Certamente, a postura da boa vontade. Falou-me. Sem aceitação, seria inviável tal comunicado.
Como buscar algo que não acredita ser real? Como entender processos importantes sem estudo sério? Quem deseja a mensagem do além deve saber que a melhor postura a ser adotada sempre será a da confiança em Deus e a crença na imortalidade da alma. Afinal, não é tão fácil rasgar os véus do mundo espiritual para aqui estar. A descrença das pessoas atrapalha muito, geralmente devido à falta de conhecimento sobre o assunto. Muitos buscam o espiritismo somente no dia da sessão psicográfica. Caem de paraquedas justamente no dia em que estarão diante de um fenômeno que nem sequer sabem classificar como bom ou ruim. Por isso, muitos acabam sendo vítimas de fraudes, em casos nos quais o médium está muito mais preocupado em agradar o ego dos visitantes do que em socorrer o coração dos sofridos. Para ajudar na obtenção da mensagem, o familiar deve manter-se equilibrado, consciente e, se possível, esforçar-se para afastar as sombras da ansiedade vazia. Dimas terminou as tarefas pertinentes ao centro espírita e trouxe-nos de volta para casa, onde a vida nos esperava com as nossas obrigações de espíritos eternos. A felicidade já nos mostrava a sua face e aprendíamos a detectar a presença do Senhor no gesto de bondade. Cada tarefa nossa por aqui somente fazia com que compreendêssemos que o amor de Deus nunca nos faltava e que a dor é filha da ignorância. Eu estava grato por tudo que presenciei naquela noite. Capítulo 26. Excursionando sobre a fé. Cada dia que eu permanecia aqui me dava novas forças. Eu estava aprendendo a enxergar Deus em todas as suas manifestações, incluindo desde a beleza de um lírio perfumado e o voo livre de um pássaro multicor, até a transmissão de energia através do passe vivificador. Dimas nos mostrava a vida por outro ângulo, direcionando nossos olhos para a verdade divina. Ali estávamos sempre concentrados em servir. Desejávamos também aprender. Certo dia, um instrutor nos chamou para ir com ele ao jardim central da colônia. Sentamos todos no chão. Ele pediu para que fechássemos os olhos e procurássemos apagar todo o convencionalismo das ideias. Desejaria começar do zero. Tudo que estávamos habituados a ver seria descartado. Nada de paradigmas. Depois de 15 minutos, pediu para que abríssemos os olhos. E grande foi a nossa surpresa quando vimos flores de todas as espécies, tamanhos e cores que tinham desabrochado diante de nós. O perfume dava ao ambiente a sensação suave da paz. A suavidade daquelas pétalas parecia seda pura. Não era possível para nós descrevermos a perfeição dos contornos, nem o bailado ao qual a brisa lhes obrigava a ceder. Pássaros graciosos pousavam nos galhos próximos, assoviando canções imortais. O êxtase nos tomava o coração. De mente vazia, observávamos a intimidade e o centrismo de cada ser. Dimas pediu que projetássemos nossa atenção para o mais profundo e passamos a ver aqueles seres da criação divina se mostrando sob o ponto de vista da concentração de suas energias. Víamos as células irradiar suas luzes, tocando umas às outras, e os átomos explodindo seus fótons em saltos quânticos, mudando a construção íntima de cada ser, assim proporcionando energias curadoras. Já não mais pareciam flores, mas sim seres inteligentes e cheios de vontade. Aprendemos naquele instante que Deus pode, com seu amor, extrair de uma pedra a cura real para todas as nossas dores do coração. Ao retornarmos à realidade de nós mesmos, Dimas nos perguntou: o que mudou para vocês a partir do momento em que fecharam os olhos e procuraram esquecer o convencionalismo das formas? Quando sentamos aqui, disse Antônio, um companheiro nosso, eram poucas flores, e quando abrimos os olhos, muitas outras apareceram perto de nós. Fiquei impressionado, afirmou Mateus. Com a velocidade da ideoplastia, em poucos minutos surgiu à nossa frente um jardim repleto de flores. Pois é, meus irmãos, falou o instrutor. Eu afirmo a vocês que o convencionalismo das formas vicia nossos sentidos, criando em nós paradigmas quase insolúveis. Quando os chamei até aqui para fazermos um relaxamento, todos vocês focaram no objetivo,
neutralizando todas as observações e ações que os levariam ao reequilíbrio interior. Nossas mentes apenas focaram automaticamente a meta e não a trajetória. Na verdade, não houve aqui nenhuma ideoplastização. Nenhuma flor foi criada no período em que fecharam os olhos. Elas já estavam todas aqui, mas vocês não as notaram. Nosso objetivo aqui é exatamente observar o quanto nossos sentidos se convencem de certezas que não são reais. A fé, meus amigos, trafega em meio às nossas necessidades, mas só se faz visível quando aquietamos a mente, criando um caminho para que atue em nossos corações enfermiços. Acreditar numa força superior não basta. É preciso romper as barreiras que aprisionam o homem na cela fria da ociosidade. Fé não é espera infecunda, mas realidade que liberta as consciências paralisadas no materialismo. Quando o desejo mais íntimo se projeta na busca racional da realidade, abre-se um mundo novo de ideias fomentadas pelo Senhor da vida, fazendo com que os panoramas se modifiquem e a verdade apareça. O que viram aqui hoje está bem além de seus hábitos visuais, está dentro de suas almas. O homem tem de aprender a enxergar além daquilo que está acostumado a ver. Ter fé é assumir a postura que enxerga além do que os olhos mostram. É sentir além da dor, amar além da distância, servir além da doação. É acreditar quando muitos ainda nem descobriram a razão. O capítulo da fé nunca terminará de ser escrito, pois todo dia alguém transcreve uma página inédita com as forças do próprio coração. Eu fiquei calado o tempo todo. Minha mente fervilhava com tantas ideias. Eu buscava dentro de mim assimilar o máximo daqueles ensinamentos tão importantes. Aqui, onde convivemos, a fé se apresenta como necessidade urgente, pois tudo que chega até nós deve ser observado além do que estamos vendo. Por exemplo, se olharmos para a terra onde estão nossos laços mais conscientes de amor e não acreditarmos que existe uma força poderosa cuidando deles com esmero, a gente enlouquece. Aí nos habituamos a cuidar com as próprias mãos. É um abraço, um telefonema, uma carta, um e-mail, um recado no Orkut. De algum modo entramos em contato com os seres amados. Mas quando o veículo de manifestação se desintegra com a morte física, todos esses meios deixam de existir e nos sentimos inválidos em nossos desejos mais íntimos. E se não fosse permitido o veículo de mediunidade, seria impossível a comunicação, o que causaria uma sensação de impossibilidade. Aqui estamos aprendendo a observar por outros ângulos, sob a ótica da vida que não tem fim. O paradigma do morreu, acabou, tem deixado marcas de profunda dor e loucura por onde se externa. Nosso amigo, o instrutor, tudo tem feito para que sejamos conscientes de todas as nossas possibilidades de crescimento. Quando os demais companheiros retornaram às suas ocupações, fiquei por último e falei para o Dimas: meu amigo, se não fosse sua participação em nossas experiências, com certeza não lograríamos sucesso algum no crescimento íntimo. Por que então essas informações não são repassadas para a Terra? Mas são, respondeu sorrindo. Muitas de nossas palestras são simultaneamente transmitidas para o orbe terrestre. Muitas mentes entram em sintonia conosco e, ao receber nossas vibrações, agem como se os pensamentos nascessem delas. Algumas até usam tais informações, mas a maioria prefere ignorar. E há também aquelas que estão aquém de tudo isso, vivendo sintonizadas com padrões inferiores. O Cristo lutou e lutou para que o amor possa ser compreendido por todos, mas o orgulho e o egoísmo têm criado grandes empecilhos para nossos empenhos. Muitas mensagens têm sido transmitidas para a Terra através de mãos abençoadas. Chico Xavier doou sua vida inteira para que a mensagem segura da imortalidade se perpetuasse entre as massas ignorantes. E ainda encontramos muitos irmãos que desconhecem a própria eternidade, pois o conhecimento de que somos eternos faz com que aprendamos a não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, dando à existência um crescimento moral considerável. Quando puder escrever a seus familiares, Gabriel, não fique ansioso para lhes contar como está, mas sim para lhes relatar o quanto a moralidade define nosso estado de felicidade aqui, no plano espiritual.
pois mais importante do que saber como você está é que eles se informem sobre o caminho que lhe garantiu tal felicidade. O futuro é página em branco para todos nós, mas não podemos esquecer que todos os dias estamos iniciando um novo capítulo que será lido no futuro e sentido no presente. As ações do agora exercem total domínio sobre as respostas do amanhã. Daí a necessidade de refletir muito antes as escolhas do caminho. Tudo aquilo que ele falava me dava muita segurança. Eu estava cheio de vontade de contar tudo que eu estava aprendendo para os meus pais. Queria dividir com eles as minhas alegrias. Eu bem sei que o amor dos genitores e amigos fiéis imantam nosso coração, fazendo com que nossos pensamentos não se apartem dos deles. Graças a Deus, eu só recebia pensamentos que me davam muitas forças e coragem, pelo que serei sempre muito grato. Saí daquele jardim lindo e, a pedido do mentor, o acompanhei até seu gabinete. Desejava ter comigo um diálogo importante. Sentei em confortável poltrona e ele me ofereceu um chá. Eu aceitei e tomamos juntos, dialogando sobre assuntos da colônia. Hoje, acredito que ele estava me preparando para me dar a notícia que eu mais esperava, a mensagem à Terra. Depois, acalmei minhas emoções e pudemos tratar disso com mais racionalidade. Então, em silêncio e com interesse, ouvi suas recomendações carinhosas. Capítulo 27. Minha primeira carta à família. Acredito, Gabriel, explicou bondoso, que você já tem conhecimento suficiente para saber se comportar de forma madura no contato com a Terra. Ainda hoje visitaremos a médium que lhe servirá de instrumento. É necessário que a envolva com seus pensamentos mais felizes, para que ela o interprete como está hoje. Porque é possível, como acontece a muitos medianeiros com pouco estudo, que ela haja por probabilidade, ou seja, que ela estabeleça uma ideia preconcebida e a some com os pensamentos ou com o psiquismo do comunicante, transferindo para o papel mensagem que esconda a realidade original. Você terá que convencê-la com suas energias de que está muito bem. Isso é o princípio da influenciação. A partir daí, ela poderá aceitar suas ideias com mais impressão e verdade. Pense que, para o medianeiro, você não passa de um estranho, assim como ela é estranha para você. Ela terá de senti-lo antes e, em desdobramento, falaremos com ela. Assim, ela terá gravado no seu inconsciente físico a sua boa amizade, facultando facilidades durante a transmissão da carta. No dia da sessão psicográfica, seus pais haverão de falar com ela. Isso ajudará na criação da sintonia. É como dar um enter e acessar um programa mais elevado. Não é tão simples como parece. A mensagem familiar exige muito do medianeiro. Se ele não se mantiver num estudo continuado e em ações que visem ao bem do próximo, acabará por ceder às tentações que populam a atmosfera que o rodeia. À noite, iremos nos comunicar com ela, na casa onde a mensagem será transmitida. Se possível, escreva um rascunho do que deseja transmitir a seus familiares. Você me pegou de surpresa, falei. Preciso pensar um pouco, mas prometo ser breve. Desejo muito esse contato com meus pais. Conversamos por cerca de 40 minutos. Eu saí dali e corri para meus aposentos. Chamei o Zé Francisco e pedi para que ele me ajudasse. Na verdade, eu estava nervoso demais para refletir. Juntos, escrevemos várias páginas, mas nenhuma havia ficado boa, na nossa opinião. Umas ficaram muito longas, outras muito tristes e outras sem conteúdo. Até que chegamos a um consenso. Escrevi uma que falava a todos aqueles que eu amava. Coloquei o nome de todos, procurei não esquecer de ninguém. Queria relatar minha chegada ao mundo espiritual sem que isso causasse ainda mais dor. E ao final, me despedi sem alarde. Eu e o Zé achamos que havia ficado boa. Dava 5 páginas bem escritas. À noite, mostraria o rascunho para o Dimas. Depois, oramos muito, agradecendo ao Senhor por essa dádiva. Orei por meus pais, pedindo a Deus que os conservasse firmes ao receber o meu recado. Pude vê-los em minhas lembranças. As lágrimas rolaram sobre minha face, sem que eu o desejasse. Como diz o Dimas, o amor verdadeiro coloca para fora toda a emoção que se esconde por dentro. A noite chegou. Dimas, eu, o Juliano e outros companheiros
Fomos ao endereço da casa que nos aguardava. O centro espírita era bem grande, salão amplo, mas naquela hora, 00:30, estava quase vazio. Somente umas 30 pessoas desencarnadas se reuniam no local. A médium chegou, acompanhada por seus mentores. Cumprimentou-nos e falou a todos: "Sejam bem-vindos. Estamos todos aqui para nos conhecermos e para que possamos ser bem-sucedidos em nossos propósitos. Jesus esteja conosco e em espírito e verdade." Ela falou conosco por cerca de 10 minutos. Seu amigo espiritual fez uma lindíssima prece e também nos orientou. Disse mais ou menos aquilo que o Dimas já havia nos falado e, depois, um a um, entramos numa saleta com ela, acompanhada por seu mentor. A médium nos fazia perguntas e pedia a prévia da mensagem. Dimas estava do meu lado, a pedido meu, e já havia revisado minha carta, reduzindo-a à metade do que eu havia escrito, pois o tempo seria bem curto. Ela leu a carta, comentou-a e perguntou sobre os meus pais. E aí foi o Dimas quem respondeu. Renato e Regina são afeitos à doutrina espírita e estão prontos para a recepção da mensagem. Acreditam na comunicação e esperam por ela. Quanto a isso, a irmã pode despreocupar-se. Já tomamos as devidas precauções no sentido de ampará-los. Tudo concorre para o sucesso esperado. A médium demonstrou boa vontade em servir. Ao final, abraçou-me e com bom humor despediu-se. Voltamos para casa. Era noite de sexta-feira e a sessão seria no próximo domingo. Mas eu já estava bem calmo. Afinal, não estava só. Sabia o que se seguiria e me entreguei à fé e à oração. Procurei não ficar só pensando nisso. Passei o sábado ajudando na colheita de algumas frutas e junto dos amigos pudemos também colher as impressões da boa convivência e das conversas sadias. Ao final da tarde, um futebol para não perder o costume. À noite, fomos assistir uma palestra numa casa espírita da região. O estudo ali exigia de nós regularidade otimista. O orador chamou-nos a atenção para a educação dos pensamentos e as viciações das palavras vazias. Aqui, onde cada momento se convertia em trabalho e estudo, realmente tínhamos de aprender a equilibrar as palavras para que não se tornassem um eco ao longe, sem sentido algum, e a importância que se dá ao pensamento como nascedor de tudo. Segundo o palestrante, o homem reencarnado tem, em média, por dia, cerca de 60 mil pensamentos. Se considerarmos que 30 mil destes se convertessem em ideias positivas, teríamos na Terra outro padrão na evolução dos espíritos. Mas controlar o que se pensa requer educação acentuada e desejo firme de mudança, pois um simples bom dia negado pode nos gerar milhares de ondulações inferiores nas faixas dos pensamentos. Um ato de mau humor fixa a criatura na tela do egocentrismo, amargando tudo que a rodeia. Mas não podemos esquecer que um abraço fraterno pode despertar as mais belas sensações, onde a matéria é bem mais sutil. O pensamento é mais tangível. Tanto é que os amigos mais elevados nos observam por aquilo que pensamos. Por isso, não temos espaço para mentiras. Temos de aprender a conviver com as próprias verdades. Por isso, muitos dos que desencarnaram não permanecem nas colônias após despertar, por falta de sintonia com a verdade. Um ludibriador jamais conseguirá levar adiante seus intentos num ambiente onde tudo concorre para a verdade. Um vendedor que negocia desonestamente não permanecerá onde tudo pertence a todos, sem que mude sua forma de pensar. Quem mora nessa instituição não se tornou espírito puro, mas já aprendeu que não há por aqui obscuridade nas ideias. Tudo tem de ser às claras. No grupo de estudos do qual participo, Dimas nos ensina tudo o que o orador nos falou hoje. Os vícios mais grosseiros que carregamos na alma devem ser aniquilados, para que possamos ser mais felizes. Enquanto estava encarnado, nunca me dei conta de que deveria controlar o que pensava. Claro que eu me propunha a não dar asas a coisas infelizes, segundo dizem os amigos daqui. A aceitação é o primeiro passo para a descoberta de nossos próprios defeitos e, consequentemente, para que sejam extintos. Dimas também me diz que, na Terra, a doutrina de Allan Kardec efetua grandes avanços na área do controle do pensamento infeliz. O codificador não só estudou e provou a existência dos espíritos para os homens, mas também os ensinou a melhorar-se
de modo a buscar moralidade através das obras beneméritas. Confirmou as palavras de Francisco de Assis, o Polverelo, quando afirmou que é dando que se recebe. Na lei de ação e reação, Kardec marcou com a codificação da doutrina dos espíritos o ponto fundamental para a educação do pensamento. E aqui, onde me encontro hoje, todos os estudos nascem das obras do francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quando retornei aos meus aposentos, tinha a mente acalmada. Estranho, mas não estava ansioso como imaginei que iria ficar. Algo estava diferente em mim. A certeza de que escreveria no dia seguinte era força construtiva e não anseio perturbador. Nisso, ouvi bater na porta. Era o Dimas. Pedi que entrasse, e ele me disse: Gabriel, meu filho, sei que está tranquilo. É natural para quem estuda e conhece o que acontecerá. Amanhã, além de escrever, você irá rever seus pais pela primeira vez, após sua desencarnação. Procure manter a paz. Você sabe que os laços que os separam são bem tênues, e não há razão alguma para se descontrolar. Abrace-os com o mesmo desvelado amor de sempre. À medida que for evoluindo, poderá vê-los sempre que quiser. Então não há razão para agir como sedento que de tanta sede se afoga na fonte. Na obra de Deus, tudo obedece à perfeita regularidade. Eu, particularmente, te admiro. Seu crescimento aqui tem sido considerável e isto é muito bom. Eu estarei lá com você. E escreverá através dessa médium somente algumas vezes. Após, lhe apresentarei outro medianeiro de nossa confiança. Desta vez, terá de ser nessa casa espírita, porque seus pais ainda não conhecem o outro médium, mas estamos trabalhando para que os desígnios de Deus não sejam maculados. Tenha confiança, tudo faremos para que Deus abençoe teus pais e no futuro você ajudará outras pessoas. Agora descanse e conte comigo em todas as suas necessidades e alegrias. Dimas falou comigo por cerca de meia hora, o que representa um tempo demasiado em suas muitas ocupações, pois não sou o único que ele tutela. Fiquei lisonjeado e muito feliz com a atitude dele. Eu sabia que ele era um grande amigo. Sinto por ele um amor que se estende por todos os ângulos de minha vida. Procurei o auxílio da prece a fim de agradecer tantas alegrias reunidas e, com a bênção do Senhor, conciliei o sono que, para mim, também era reparador, pois na manhã seguinte muitas emoções boas me aguardavam.